Boa tarde a todos. Estarei apresentando para vocês uma pequena videoaula sobre uma representação de alguns lipídios importantes na nossa dieta, por exemplo, né? Então, os lipídios, o que são a representação dessas moléculas, né? Em termos gerais, gorduras e óleos são derivados de ácidos graxos, ou seja, que contêm cadeias de hidrocarboneto longas, com comprimento aí entre 4 e 36 carbonos. Então, nós podemos observar que nós temos aqui um grupo carboxila com uma cauda longa de hidrocarboneto. De forma geral, as gorduras têm baixa solubilidade em água devido a esse esqueleto de hidrocarboneto, e nós podemos ter aí ácidos graxos contendo uma cadeia de hidrocarboneto insaturada ou saturada, né? O saturado seria ligação simples, o insaturado, o que tem essas ligações duplas aqui, tá certo? Quando nós temos a dupla nesse sentido, onde eu tenho esse esqueleto carbônico e esse outro esqueleto por mesmo lado, é o que nós chamamos de cis, tá? Por isso o nome, por exemplo, ácido cis-octadecenoico. E aqui o 9 e o 10, né, onde a gente tem a ligação dupla, por isso que vem um delta 9 aqui. De forma geral, então, as gorduras dos óleos têm uma função importante de armazenamento de energia, como nós vamos ver, principalmente na forma de triacilgliceróis. São componentes de membranas biológicas. Os esteróis, no caso, fazem parte aí do colesterol, que tem um papel fundamental no nosso organismo, cofatores enzimáticos, agentes emulsificantes, como precursores de hormônios, enfim. Eles exercem várias funções no organismo. Há uma representação geral aqui, então, cadeia grupo carboxílico, uma cadeia de hidrocarboneto, aqui totalmente saturada e aqui com uma insaturação. Aqui no caso cis, quando a gente tem a orientação dos hidrogênios das cadeias de hidrocarboneto por mesmo sentido, e aqui em sentidos opostos. Alguns exemplos que nós temos de ácidos graxos que ocorrem na natureza. De forma geral, o que acontece? Quanto maior o número de insaturações desse lipídio, né, esse lipídio derivados de ácidos graxos, mais baixo é o seu ponto de fusão. Então, normalmente, os ácidos graxos, as gorduras derivadas de origem vegetal, elas têm várias insaturações e são líquidas, porque elas têm um ponto de fusão mais... Tá? Vocês podem perceber aqui, 5, menos 11, menos 49. Já as gorduras animais, que são mais saturadas, elas têm um ponto de fusão maior, por isso que elas são encontradas aí no estado... Aqui já nós temos agora os triacilgliceróis, que são ésteres de ácidos graxos do glicerol. Então, nós temos aqui o glicerol, que é um álcool, e ésteres com diferentes ácidos graxos, tá? São 3 ligações ésteres unidas aqui com a molécula de glicerol. Então, os triacilgliceróis, nós vamos ver na parte de metabolismo, que são os armazenamentos, por onde é feito o armazenamento de gorduras no nosso organismo. Todo o excesso de lipídios que fica no nosso organismo é armazenado na forma de triacilgliceróis. Aqui o armazenamento de gorduras, que acontece aqui nos adipócitos, armazenamento na forma de triacilgliceróis. Aqui exemplificando ácidos graxos saturados e insaturados, nós temos aqui o que são gorduras naturais é 25, então nós temos aqui porcentagem de ácidos graxos aqui, azeite de oliva, a manteiga, né? Tem basicamente uma quantidade maior de saturação, nós temos aqui a gordura de carne bovina, que é um sólido duro, e o azeite, por exemplo, que ele é na forma líquida. A cera biológica também é um exemplo aqui de ácido graxo que nós temos, tem o ácido. E a famosa gordura trans, né? O que é a gordura trans? Na verdade, o trans ele vem no sentido, é um processo industrial que é realizado com ácidos graxos que são saturados, né, que são insaturados, nós os transformamos em saturados. Então, é um processo de hidrogenação, e com esse processo, várias moléculas que têm a configuração trans, cis, elas se transformam em trans. Então, elas adquirem um aspecto, uma textura mais desejada para a indústria, melhora o gosto do alimento, só que ela é bem nociva para a saúde. Tá? Então, a gordura trans, na verdade, ela é fabricada por um processo industrial, ela não é naturalmente encontrada, nem gordura animal e nem gordura vegetal, ela é processada. Aqui são uns exemplos de conteúdo, de quantidade de gordura trans, quanto maior for essa porcentagem, mais malefícios isso pode trazer para a nossa saúde, né? Por isso que não há a recomendação de consumo desse tipo de gordura. E ainda os lipídios podem fazer parte aí das membranas. Então, exemplo aqui, uma bicamada lipídica,
nós temos aí a presença do colesterol, nós temos aí proteínas, carboidratos, mas nós vamos ver principalmente o colesterol, é um lipídio bastante importante, faz parte aí de vários componentes do organismo. Então agora os esteróis, então é outra classe de lipídios, sendo o colesterol mais importante dos tecidos animais. O que tem de estrutura em termos no colesterol? Ele é diferente de um ácido graxo normal, né? Então, o que ele tem? Ele tem um núcleo esteroide aqui representado por esses quatro anéis, A, B, C, D. Esse aqui é o núcleo esteroide. Ele tem uma cabeça polar, porque tem uma hidroxila, e todo esse núcleo, esse outro restante, que é mais apolar, por isso que ele é anfipático. Então, ele tem capacidade de se ligar tanto com compostos polares quanto com compostos apolares. Tá? É o mais importante esterol dos tecidos animais. Então, o colesterol é precursor de vários hormônios, precursor da testosterona, que tem aqui o núcleo esteroide, precursor do cortisol, prednisona, aldosterona, beta-estradiol, prednisolona. Então, todos esses núcleos esteroidais, né, são todos derivados aí do colesterol. Vocês provavelmente vão estudar essas propriedades mais à frente desses hormônios. Aqui basta a gente entender que são derivados do colesterol. Um outro precursor importante de vitaminas, que é a vitamina D3, tá? Então, nós temos aqui, partindo do desidrocolesterol, aqui nós podemos observar 7-desidrocolesterol. Quando nós recebemos a ação da luz solar, por isso que é importante tomar sol, para a gente ter a formação de vitamina D, tá? Há a conversão, então, em vitamina D3, que é o colecalciferol, que, por sua vez, vai ser convertida no calcitriol, que ele sim vai regular a captação de cálcio no intestino, o nível de cálcio no rim e nos ossos. Por isso que quando há um decréscimo de vitamina D, nós temos mais propensão, né, as pessoas mais velhas, por exemplo, de desenvolver osteoporose, enfim. E por isso a luz solar também é importante nesse caso, para que nós tenhamos a capacidade de formar esse hormônio calcitriol, tão importante para o nosso organismo. Uma outra propriedade importante dos lipídios é a ação como os sabões, como os detergentes. Então, o que acontece aqui? Se nós pegarmos um exemplo, um sabão de estearato de sódio, o que ele tem aqui? Ele tem uma cauda apolar, uma cadeia de hidrocarboneto e um núcleo aqui, um C-O Na+, que é um sal de sódio. Então, ele passa a ter um caráter anfifílico, ou seja, ele vai ter afinidade tanto por substâncias polares quanto substâncias apolares. Então, a parte mais polar, ela fica externa. A fase mais apolar, ela fica interna. Então, essa parte interna vai interagir com a gordura, no caso, que a gente quer remover numa limpeza, e a parte externa vai ter afinidade com a água. Então, é a função desses lipídios. Então, para fazer normalmente um lipídio, por exemplo, aqui um triacilglicerol, uma reação com hidróxido de sódio. Então, quando nós pegamos lá a banha do porco, por exemplo, os antigos usavam isso, faziam reações com hidróxido de sódio para formar o sabão. Né? Então, nada mais é que uma reação isso aqui é uma reação de saponificação, uma reação de um ácido graxo ou de um triacilglicerol com uma base forte, liberando água e formando esse sal, aqui sal de sódio, tá? Contendo componente de ácido graxo e aqui uma formação de um sal de sódio. Bom, falar um pouquinho agora sobre os nucleotídeos e ácidos nucleicos, né? Mais falando um pouquinho em termos de estrutura química. Então, os ácidos nucleicos têm as grandes funções primordiais no nosso organismo, aí, né? Que é o armazenamento e transmissão da informação genética pelo DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o transporte da informação genética e síntese de proteínas, que é o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, em termos estruturais, como é que são constituídos esses ácidos nucleicos? São formados por nucleotídeos, que por sua vez são formados por uma base nitrogenada, pode ser uma base purínica ou pirimidínica, por um núcleo aqui, que é uma ribose, tá? Que é uma pentose, lembrando lá dos carboidratos, e um grupo fosfato, tá certo? Esse é um esqueleto geral. Nós vamos ver que tem diferença aqui quando nós comparamos o DNA com... Então, aqui o grupo é uma base nitrogenada, uma ribose ou uma desoxirribose, se for DNA ou RNA, como nós vamos ver, e um grupamento. E aqui as bases nitrogenadas. Então, tem as bases pirimidina, tem esse núcleo nitrogenado, e a base purina, que tem 2 anéis. Quem são as bases purinas? Então, adenina e guanina, e as bases pirimidinas, que são citosina, timina, uracila. Timina encontrada no DNA e a uracila encontrada no RNA. Então, nós temos aqui no DNA citosina, guanina, adenina e timina.
E as bases nitrogenadas aqui no RNA, citosina, guanina, adenina e uracila. Nós vamos ver então que existe um pareamento entre as bases nitrogenadas, vão ser conectadas aí por ligação de hidrogênio para que ocorra então a dupla fita de DNA entre o RNA. Então aqui novamente representadas as bases nitrogenadas, nucleosídeos e nucleotídeos, aqui o correspondente ao ácido nucleico RNA. Então, comparando as pentoses desses ácidos nucleicos, nós vamos observar que no DNA nós temos uma desoxirribose, ou seja, aqui na posição C2' dessa ribose eu tenho um hidrogênio ao invés de ter uma hidroxila. Já no anel de RNA eu tenho uma hidroxila aqui na posição C2'. Então isso aqui é o que eu chamo de desoxirribose e aqui é uma ribose, é o que diferencia em termos de açúcar, em termos de carboidrato, de um RNA. E aqui os componentes, os desoxirribonucleotídeos, com as suas correspondentes bases nitrogenadas. Então, nós temos aqui a desoxiadenosina, desoxi porque não tem hidroxila aqui no açúcar. Tem uma adenosina no grupo fosfato, desoxiguanosina, aqui representada, a base guanosina. Desoxitimidina, a base de timidina. Desoxicitidina, uma base aqui de citidina. Em relação aos ribonucleotídeos, então nós temos aí a adenosina, a guanosina. Percebam que tem hidroxila aqui na posição 2, uridina, então de vez de ter citidina, nós temos a uridina e aqui a citidina. Percebemos que eles são ligados por ligações fosfodiéster, então o nucleotídeo é ligado no outro. Se nós observarmos aqui, nós temos a terminal 5', grupamento fosfato, a base nitrogenada, e eles são conectados por uma ligação que nós chamamos de fosfodiéster. 3' aqui do açúcar com 5' do outro nucleotídeo. Tá? Então, são conectados por ligações fosfodiéster, onde nós temos, então, no DNA e no RNA, uma extremidade 5' terminal e uma extremidade 3' terminal. Então, extremidade aqui 5' e extremidade aqui 3'. Tá? A conexão, então, entre eles por ligações fosfodiéster. O pareamento entre bases ele ocorre por via ligação de hidrogênio. Então, percebam que todas essas bases então, tem o pareamento de adenina com timina. Tem a ligação de hidrogênio aqui do hidrogênio da adenina com a carbonila. Aqui desse hidrogênio com nitrogênio. Então, pareamento adenina, timina, guanidina, citosina. Isso vale para então, a ligação de hidrogênio aqui presente para o pareamento dessas bases nitrogenadas. E lembrando aqui da estrutura da dupla hélice do DNA, que valeu o prêmio Nobel de Watson e Crick, em 1953, o grande marco aí da biologia. Novamente observamos o pareamento, a observação de que o DNA ele é formado, consiste então numa dupla hélice, isso levou algum tempo para ser descoberto. Aqui a estrutura do RNA, então uma única fita aqui, nós vamos ter também pareamento em bases, então um pareamento de bases aqui intramoleculares, fica parecendo na verdade um grampo aqui, um grampo de dupla hélice, embora seja uma única cadeia aqui. O pareamento aqui, a diferença é que eu vou ter pareamento, em vez de ter pareamento de adenina com timina, eu vou ter pareamento de adenina com, Então, é uma base onde a timina é substituída pela uracila. Basicamente, essa vai ser a diferença com o RNA. Os tipos que nós temos é RNA mensageiro, ribossômico e o RNA transportador. Então, o RNA mensageiro ele sofre o processo lá da transcrição do DNA para o RNA mensageiro. E depois nós temos o RNA transportador, que vai ativar, carrear cada aminoácido. Ele tem uma sequência de ligação com um aminoácido externo e um anticódon que vai se ligar aqui ao RNA mensageiro. São 3 bases que vão interagir com o RNA mensageiro. Aqui nós temos o código genético, ou seja, uma tabela onde cada códon desse, que são 3 bases, vão codificar um determinado aminoácido. Então, por exemplo, tem U e U. Primeiro, segundo e terceiro vai codificar fenilalanina. CUU, codificando leucina. E assim por diante. Então, essa aqui é a base, código genético aqui. Aqui ilustrando, então, a interação do RNA transportador com o RNA mensageiro. A interação do anticódon do RNA transportador com o códon do RNA mensageiro. Tá? E aqui a codificação que ele carrega, então, por exemplo, uma metionina com essa sequência. E aqui a gente vai ter a formação então, dos peptídeos. Então, partindo do DNA de fita dupla, aqui há as fitas que ocorre essa separação das fitas,
a formação aqui complementar do RNA mensageiro, interação do RNA mensageiro com os códons, com os anticódons do RNA transportador e a formação, então, dos peptídeos correspondentes. Aqui só para mostrar que os nucleotídeos têm outras funções importantes, eles fazem parte da estrutura do ATP, adenosina trifosfato, então a gente tem adenina, ribose, 2 grupos fosfato, então essa é a estrutura do ATP, que nós vamos falar de metabolismo. Coenzima A, que nós vamos falar muito também, tem um núcleo aqui de ácidos nucleicos também, então a gente tem aqui a adenosina, tá? O grupo fosfato ligado aqui numa ribose, grupamentos fosfato, ácido pantotênico, então para mostrar que os ácidos nucleicos estão presentes também em várias outras estruturas de relevância no metabolismo. Temos aqui nicotidamina, adenina de nucleotídeo, que também são cofatores enzimáticos, como nós vamos ver, nicotidamida, ribose, fosfato, aqui ligada a um núcleo, né? Nicotidamida é um dinucleotídeo de nicotidamida, extremamente importante no metabolismo. O FAD, que é flavina, adenina, dinucleotídeo, então tem esse núcleo de flavina, riboflavina. Esse núcleo aqui nós temos uma adenina, uma ribose, um grupamento fosfato. Então, os nucleotídeos também fazem esses cofatores enzimáticos. Bom, com isso nós encerramos a videoaula. Um abraço a todos vocês.